Shalom, bom dia. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Deus move o céu, move a terra a favor dos seus amados filhos. Aleluia. Santo é o nome do nosso Deus. Guardando a entrada dos amados, esse dia poderoso na presença do nosso Deus. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é verdade? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia! Deus é bom, Deus é maravilhoso. Bom dia, shalom, graça e paz, paz do Senhor. Que Deus traga alegria no seu coração nesse dia. Bom dia, Priscila. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família, de maneira poderosa. Nós estamos aqui já no quarto dia. Quarto dia já. Olha que bênção. Nós estamos 10 dias orando, buscando, jejuando e colocando a nossa vida diante do Senhor até que chegue o Pentecoste, Shavuot, a festa das colheitas, onde o Espírito Santo se manifestou. É chamado de a descida do Espírito Santo. Então ele desceu nesta festa chamada, nós conhecemos como Pentecoste, é um termo grego, Shavuot no hebraico e festa das semanas no português ou das colheitas. Então é uma festa que na verdade se fala convocação. Bom dia, Dilson, meu filho, tudo bem? É uma festa de convocação, na verdade é uma convocação. É um encontro com Deus, seria o termo mais correto. Então, algumas coisas eu vou repetindo, porque às vezes as pessoas vão entrando, não acompanharam desde o primeiro dia, mas está aqui no meu Facebook desde terça-noite. Você pode acompanhar depois na quarta de manhã, ontem, hoje. Nós estamos avançando aqui, quinta, né? Hoje o quarto dia já, quarto dia. Nosso propósito são 10 dias, buscando o Senhor, desde a subida do Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus está esperando a nossa manifestação em buscá-lo. Bom dia, mamãe. Benção, mãe. Benção, mamãe. Então o Senhor tem coisas grandes para fazer. Vou recapitular rapidamente. Ontem nós falamos sobre Lucas 24 e que o Senhor disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Nós vamos encontrar isso no versículo 49, isso mesmo. Mas é interessante que Jesus fala no 47: e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados de todas as nações da terra, começando por Jerusalém. Então Jesus está falando que era necessário que ele padecesse, sofresse, morresse, ressuscitasse ao terceiro dia. E para quê? Para que as pessoas depois pregassem o que ele fez, anunciassem o que ele fez, e era para começar em Jerusalém. E foi exatamente isso. Então Jesus deu a ordem para os discípulos, não só os 12 apóstolos, no caso os 11 apóstolos, porque Judas já não estava mais entre os 12. Ele pediu para os discípulos, os apóstolos e todos os discípulos ficarem em Jerusalém até serem revestidos de poder.
Eles obedeceram. Foi lá no Monte das Oliveiras que Jesus se despede dele, sobe ao céu, todos eles, sobe aos céus, e os varões falam assim, os varões de branco, né, os anjos do Senhor. Ah, vocês estão aí olhando para cima, mas esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, que subiu desse jeitinho aí, ele também voltará desse jeitinho aí. Então nós sabemos que Jesus voltará. Então eles vão para ali, para Jerusalém, porque o Monte das Oliveiras é em Jerusalém. Você tem assim a parte alta de Jerusalém, que é o Monte Moriá, onde era o templo, aonde Abraão foi lá para sacrificar Isaac, mas Deus poupou Isaac, entregou o cordeiro. Então ali, Monte Moriá é o monte do templo. E aí desce assim, ó, faz uma descida e depois uma subidinha. É o Monte das Oliveiras. Então é um na frente do outro. É bem em frente. Então, eles saíram dali e foram para Jerusalém, se reuniram num cenáculo, num quarto, num salão e foram orar. E ficaram ali durante 10 dias, eles iam todos os dias, unânimes, com o mesmo propósito, com a mesma intenção de obedecer um mandamento, uma ordem de Jesus. E onde nós falamos sobre isso, que as ordenanças, os mandamentos estão conectados com promessas. E para que eu entenda o mandamento, eu preciso obedecer, e para que eu viva a promessa, eu preciso obedecer. Então, tudo está interligado. E a minha obediência ao mandamento, às ordenanças de Deus, faz com que eu viva as promessas que Ele determinou para mim, para minha família. E há promessas que elas são promessas gerais. Elas são promessas para todos. Há promessas individuais, há promessas para a família, há promessas para ministérios, mas há promessas, existem promessas para todos, que são aquelas que estão nas Escrituras, sobre elas que eu estou falando, ok? Então, vamos lá, essa foi recapitulando um pouquinho aí. Agora nós vamos para Atos capítulo 2, né? Eles viram Jesus subir, tudo mais, né? E Jesus ainda fala assim, mas recebereis poder, capítulo 1, versículo 8, só recapitulando, mas recebereis o poder. Então ele disse, fica lá em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E agora ele diz assim, mas recebereis o poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Então, qual é o objetivo hoje do Espírito Santo em nossas vidas, de buscarmos a presença do Espírito Santo? É para nos tornarmos testemunhas. Não é só para ser cheio de poder, cheio de unção. Eu saio até raio de tanto poder que eu tenho. Para quê? Para ser testemunha, para anunciar o Reino de Deus, para proclamar o Reino de Deus. O Espírito Santo, ele habita em nós porque somos templos do Espírito Santo. É o que as Escrituras dizem. Você não sabe, disse Paulo, o apóstolo Paulo, que vocês são templos do Espírito Santo? Se você destruir esse templo, o negócio vai pegar. Então, o Espírito Santo é que vem com esse poder. Esse poder é trazido pelo Espírito Santo. Jesus disse, fique lá em Jerusalém até que sejais revestido. O que é revestido? Quando você coloca uma roupa, você está vestindo. E revestir é você colocar algo superior a isso. Então é um revestimento. Você está todo revestido do poder de Deus. É isso que o Espírito Santo ele deseja para a nossa vida, nos revestir. E Jesus disse, fique em Jerusalém, né? Olha, vocês vão ser revestidos, vocês vão receber, mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até a última parte da terra. Então esse revestimento não é para você ser, nossa, sou poderoso, meu Deus, eu sou mulher toda poderosa. Não, tem um objetivo para receber esse poder, de receber esse poder, tem um objetivo. Esse objetivo está relacionado a isso, vinculado a isso, ser testemunho, anunciar o reino de Deus, falar do reino de Deus. Então eu me torno filha do reino e eu anuncio
o filho do reino. Que maravilha, né? Eu sou adotada, eu sou reconhecida como herdeira, co-herdeira com Cristo, recebo essa adoção pelo poder do Espírito Santo. É Ele que traz, o Espírito que traz essa graça sobre nós. Quando eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, Ele me dá o poder de me tornar filha de Deus, e agora Ele quer me dar o poder de ser revestida pelo Espírito Santo. Isso não é maravilhoso? Eu tenho que a João capítulo 1, versículo 12 para ler isso. Meu Senhor, é isso aí. Então veja, Jesus me dá o poder de me tornar filha de Deus, e Ele me dá o poder de ser revestida do poder do Espírito Santo, de ser revestida do poder do Espírito Santo. João 1,12, mas... uma folhinha para trás. João 12, mas os muitos que o receberam, eles deu o poder, cada um que entregou a vida a Jesus, a eles deu o poder. Então eu recebo o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Jesus está falando, o apóstolo João está falando que Jesus nos dá esse poder. Quando eu entrego a minha vida a Ele, o poder de me tornar filha de Deus. Agora, Ele está falando de um outro poder. O poder que só os filhos também recebem. De serem revestidos do poder do Espírito Santo. De receberem mesmo esse poder, como Ele disse. Vocês vão receber poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. É muito poder, não é? Mas esse poder é só para eu estar cheia, para eu estar transbordante, para eu vou, eu faço, eu aconteço. Não. É o poder para ser testemunha. Primeiro o poder para ser filha, agora o poder para ser testemunha. Então, somente o filho, aqueles que se tornaram filhos do reino, anunciam o filho do reino, Jesus, recebem o poder para testemunhar sobre o reino de Deus. Então o objetivo não é ser cheio, não as pessoas olharem para nós e falarem, uau, essa mulher é cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia de poder, cheia da graça. Não, eu tenho que ter um testemunho de vida, mas aqui está falando sobre testemunhar o reino, anunciar o reino, falar do reino de Deus. Em Atos 2, que é o objetivo de hoje, falar algo bastante interessante. Tendo chegado o dia de Pentecostes, que é essa festa das colheitas, essa festa do Shavuot, ou chamado também a festa da entrega da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco no grego, Torá no hebraico. E para nós, no português, 5 primeiros livros da Bíblia. Então a gente conhece mais como Pentateuco, mas no hebraico é Torá, tá bom? Que são os livros que Moisés escreveu e que são considerados livros da lei. Torá também significa lei, mas significa mandamentos, ensinamentos. Isso é um dos significados da palavra Torá, tá bom? Não é só lei, não. Mandamentos, ensinamentos, são revelações de Deus para a humanidade. Tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordantemente, estava tudo junto, em concordância, em um só lugar. E de repente veio um som do céu como de uma rajada de vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Lembra que ontem, você que assistiu ontem, se você não assistiu, assiste lá. Deus deixou claro aqui que a promessa não é seletiva, no sentido de se eu estou buscando a Deus, a promessa é para mim. Se eu não estou buscando a Deus, a promessa não é para mim.
né? Mas ela não é seletiva ao povo de Deus, tipo assim, olha, você vai receber, não, você vai receber, você não. Não, ela é para todos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Meu Deus, isso não é maravilhoso? E em Jerusalém, olha lá, estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. Meu Deus, até aqui um pouquinho. Bom, o Senhor sabia, Deus é estratégico, concorda comigo? Deus é estratégico. Deus não faz nada por acaso, nada é coincidência, nada, tropeçou, aconteceu. Não, Deus é estratégico, Deus sabe muito bem o que faz, o que fala, Deus sabe muito bem como agir e o que está acontecendo, tudo o Senhor tem o controle em suas mãos, não é verdade? Então veja bem, todas as festas, todas as convocações, todo encontro que Deus marcou com o seu povo, que são as 7 festas bíblicas que Deus criou, e Ele criou lá em Gênesis essas convocações, esses encontros, quando Ele formou tempos e estações, quando Ele formou o sol, quando Ele formou a lua, as estrelas, e Ele disse assim, eu dei por sinais. Não foi só para iluminar a terra, porque o dia já existia, que Ele criou o dia e a noite, antes de criar o sol e a lua e as estrelas. Mas Ele deu por sinais para os tempos e as estações. E dentro dos tempos e das estações, existe uma palavra em hebraico, lá em Gênesis, que fala assim, moedim. Moedim quer dizer convocação. Encontro marcado. Sabe aquele encontro marcado? Olha, tal dia, tal hora, tal minuto, tal mês, tal ano, tem um encontro com você. Então, todos os anos, Deus marcou encontro com aqueles que creem nele e observam as Escrituras. Então, ali havia judeus de todas as nações, porque os judeus se espalharam também na época de Jesus, não, depois foi pior, né? Eles foram expulsos da sua terra, mas antes eles também espalharam para fazer trabalhos, negócios, para habitar em outro lugar, geralmente procurando negócios, né? E viviam em outros lugares. Naquela época, as nações ali existia a parte da Europa, toda a parte da Ásia, era toda composta ali. Tanto é que Paulo, ele evangelizou a Ásia em 3 anos só. Detalhe, não tinha internet, não tinha carros, não tinha avião, tinha avião? Tinha não. Tinha uma Bíblia assim formada num livrinho fácil para a gente levar? Não tinha também não, porque a Bíblia estava sendo, pelo menos o Novo Testamento, que a gente chama de Novo Testamento, mas não é certo falar nem Velho nem Novo Testamento, um dia eu falo sobre isso. Não é correto falar, o correto é falar Escrituras, porque quem criou o Novo Testamento foi para tirar Deus Todo-Poderoso de cena. Você sabia disso? Para invalidar o que Deus fez desde Gênesis até Malaquias, para dizer, que isso aqui não serve para nada, esse Deus é velho. A gente tem que procurar a história, né? A história, saber da história. Então, Deus criou tudo ali, e ali tinha gente de todas as nações daquela época. Era muita gente, porque era uma convocação, era uma ordenança, era um encontro marcado com Deus. E das 7 festas, 3 eram chamadas, até hoje, chamadas de festa das peregrinações, ou seja, é uma festa que tem que comparecer. Só não comparecia, estava livre de não comparecer as pessoas que estavam doentes, não podiam se locomover, mas as outras pessoas
era obrigação, era um dever estar lá, uma convocação. Deus dizendo, tem que estar aqui, tem que estar em Jerusalém, tem que estar no templo, tem que apresentar suas ofertas no templo, tem que colocar sua vida lá em ordem no templo, tem que trazer o fruto da sua colheita, tem que trazer, pronto. Por quê? Para as pessoas dependerem exclusivamente de Deus e não do sustento das suas mãos, né? Do seu dinheiro, da sua colheita, mas depender de Deus, para Deus sempre dar uma boa colheita, um bom trabalho. Assim, hoje, através dos dízimos e das ofertas, porque quem não entrega ao Senhor os dízimos e as ofertas está sonegando aquilo que é de Deus, e Deus não nos deu permissão para usar o que é dele. Tudo é dele, mas ele diz, me devolve só a 10ª parte. Para que os 90% eu abençoe você e o devorador não entre na tua vida. Então, Deus não autorizou. E se Deus não autorizou, eu estou em desobediência se eu usar essa 10ª parte para qualquer outra coisa. Sério, né? E ali tinha gente de todas as nações e eles começaram a ouvir. Esse povo aí, esse povo bebeu? Esse povo tá bêbado? Uma hora dessa da manhã, que era de manhã, esse povo encheu a cara. Nós estamos ouvindo eles falar nas línguas das nações que nós vivemos. O que está acontecendo? Eles estão falando coisas de Deus. Vamos ver, está isso na Bíblia? Será? Chamaram os discípulos de borracho? Bêbados? Sei não, vamos ver se está. Versículo 6. E quando ocorreu este som, ajuntou-se uma multidão. Estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar na sua própria língua, a língua das nações que eles estavam habitando. E todos eles estavam atônitos e maravilharam-se, dizendo uns aos outros, vede, não são galileus todos estes que falam? Como ouvimos cada homem em nossa própria língua em que nascemos? Porque judeus que nasceram também em outras nações. Olha que povo que estava lá. Pardos e medos e elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia. Ponto é o nome de um lugar, tá bom? A Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene, e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos e cretenses, né, de Creta, e árabes, todos os ouvimos falar em nossas próprias línguas as obras maravilhosas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam em dúvida, dizendo uns para os outros, o que significa isso? E outros zombavam, dizendo, estes homens estão cheios de vinho novo, estão bêbados, estão borrachos. Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, tinha 120 pessoas lá, 120 discípulos e 11 apóstolos. Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes, homens da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e escutai as minhas palavras, porque estes não estão embriagados como imaginais, sendo esta a 3ª hora do dia. 9 horas da manhã. Meu Deus. Acontecerá nos últimos dias do Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos,
E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Sol em trevas e lua em sangue são os eclipses. O eclipse solar e o eclipse lunar. O eclipse lunar, quando ele acontece, parece que a lua fica vermelha. Nós já vimos muito isso na nossa geração, que todo mundo fala, é a lua vermelha ou a lua de sangue. Tem acontecido muito, muito, muito. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 22. Homens de Israel, ouvi essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, maravilhas e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como também vós sabeis. A este entregado pelo determinado conselho e persistência de Deus, tomando vós pelas mãos, vossas mãos perversas o crucificastes e o matastes, o qual Deus ressuscitou, rompendo as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Até aqui um pouquinho. Aqui, Pedro está citando Joel capítulo 2, versículo 25 e diante, se não me falha a memória. Então, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele está citando Joel capítulo 32. Então, veja, capítulo 25, perdão, Joel 2, 25. Então, veja, o Senhor está ali revelando para Pedro naquele momento, levanta e agora seja minha testemunha. Então, recebereis poder a vir sobre vós o Espírito Santo. Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora que o Espírito Santo desce, o Espírito Santo libera o poder, o Espírito Santo reveste o povo de Deus ali que estava reunido, 120 do capítulo 2 de Atos. E ali havia pessoas de todas as nações. Olha, versículo 5 fala isso, de todas as nações debaixo do céu. Então não faltou nenhuma nação ali, porque senão não estaria escrito na palavra de Deus, nas escrituras. Todas as nações viram a manifestação do Espírito Santo, ouviram a manifestação do Espírito Santo e ouviram Pedro ser primeiro a testemunhar. Foi Pedro o primeiro a testemunhar depois da manifestação do Espírito Santo, depois de ser revestido do Espírito Santo, foi Pedro. E ele já chegou falando, olha, espera um pouquinho, ele cita as escrituras, porque esse é o verdadeiro testemunho. Quando você fala da palavra, você anuncia a palavra, você mostra o cumprimento da palavra, da Bíblia, das escrituras. Você fala a palavra, você mostra o cumprimento da palavra. Ele disse, olha, isso, lembra que falava isso? Agora aconteceu isso, por causa de Jesus. Ele anuncia Jesus. Então o objetivo de ser cheio do poder, ser revestido do poder, falar em novas línguas, não é para fazer bonito para o outro lá. Vou falar em línguas aqui, porque vão ver que eu falo e que eu sou batizado e que, então é sinal que eu sou muito espiritual. É para ser testemunho, para ter uma vida de testemunho, né? As pessoas vão olhar para você e vão observar, porque você também acaba sendo uma carta viva do poder de Deus, da manifestação de Deus, de fé, de conduta, de caráter, de moral, porque você procura andar de acordo com as escrituras, nós precisamos disso.
mas é para você anunciar o reino de Deus, para você falar. Fala, não tem vergonha. Ah, mas eu não sei pregar. Anuncie o reino de Deus. Até os amados queridos que falam em Libras, eles pregam, eles anunciam o reino de Deus. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Não é? Ó, Jesus, Cristo ama você. Pronto. Nós precisamos anunciar o reino de Deus. Você pode escrever, não sei falar. Escreva. Coloque no Facebook, coloque no Instagram, mande mensagem para as pessoas. Ai, eu tenho vergonha de falar. Escreva. Não tem desculpa. Se você quer o poder de Deus só para você, o poder de Deus não é para ficar guardado numa caixinha. Assim como Deus não é só para ficar guardado, sabe, numa caixinha. Ah, não, mas Deus tem que habitar no meu coração. Claro que Ele tem. Mas eu não posso ser egoísta. Ah, eu já tenho a salvação, já creio em Deus. Não, eu não posso ser egoísta, eu tenho que anunciar. Então, o primeiro a anunciar o reino de Deus, depois de ser revestido do poder do Espírito Santo, foi Pedro. Sabe o que aconteceu? Eles foram espalhados para as nações. Tinha gente de todas as nações. 8.000 almas reconheceram que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E eles voltaram para as suas nações. E lá eles também anunciaram. Porque o Evangelho ele foi espalhado. Ele foi expandido, ele foi anunciado. O reino de Deus foi ampliado, saiu de Jerusalém. Como Jesus disse, olha, vai começar lá em Jerusalém. Mas vocês vão para até a última parte do mundo, até os confins da terra, até a última parte do mundo. E olha, eu estou aqui em Assis, o Evangelho chegou aqui. Deu para entender? Talvez eu não consiga ir aí onde você está, talvez você esteja em outra cidade. Mas a voz está indo aí. Deu para entender? Anuncie o reino de Deus. Seja testemunha do reino de Deus. Seja revestidos do Espírito Santo. Anuncie o reino. Essa parte aqui é chamada de a grande comissão. É quando Deus está chamando o povo para levar a visão do reino de Deus a todos os povos. E às vezes todos os povos, o nosso vizinho, um amigo, um familiar, às vezes um desconhecido que a gente encontra na rua, numa loja, em algum lugar, num ônibus, num trem, sei lá, né, num avião. Às vezes é algo assim. Eu lembro que alguns anos atrás eu precisei andar bastante de mototáxi. Como é bom, como é fácil evangelizar um mototáxi. Hoje é Uber, né? Mas é fácil também. Porque a pessoa tem que te levar até o lugar que você precisa, né? Que você chamou para aquele serviço, para se deslocar. E a pessoa vai ter que te ouvir. É claro, nós não devemos ser inconvenientes. Mas nós devemos falar do amor de Jesus. O amor de Jesus não é inconveniente. Eu não posso ser inconveniente. Mas o amor de Jesus, testemunhado, falado, ele não é inconveniente. Ele pode até nos constranger, como o apóstolo Paulo falou, o amor de Deus me constrange. Ele pode até nos constranger no sentido assim, mas eu não mereço isso. É esse tipo de constrangimento que às vezes a gente tem. Mas eu não mereço esse amor. Eu não mereço, mas Ele me ama. Ele me ama, mesmo que eu não mereça. Então, o objetivo da manifestação do Espírito Santo lá em Pentecostes, em Atos 2, foi cumprir aquela convocação.
a festa das colheitas colheu as primeiras almas para o reino de Deus depois da descida do Espírito Santo, depois da manifestação do Espírito Santo. Foi a primeira colheita. E agora eu e você também fazemos parte da colheita da grande comissão. Porque alguém um dia veio para o Brasil, veio anunciar o reino de Deus e as gerações foram vindo, e o Evangelho chegou até nós com a graça do Espírito Santo. Quem é que nos convence? O Espírito Santo. Quem é que fala assim, ei menina, cuidado aí, esse lá da frente, é o Espírito Santo. Quem é que diz assim, olha, tem pecado aí que não, você tem que tirar da sua vida. É Ele que mostra, Ele que revela, é Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que eu peço. Eu quero só poder? Poder para quê? Eu quero só presença e ser cheio e transbordante para que as pessoas vejam que eu estou cheia? Eu tenho que estar cheia com entendimento, que eu tenho que ser testemunho do reino. Testemunho do reino. Eu não estou gripada não, tá bom? É que eu fiz uma caminhada, estava muito frio, mas eu não estou gripada não, tá? Eu estou fazendo assim que está incomodando aqui um pouquinho, tá bom? Está tudo certo. Aqui hoje frio. E aí eu tomei um banho quente e estou aqui falando com você. Entendeu, amados? Quero mandar um oi aqui para Adriana, minha prima amada, Cida, que Deus abençoe. Você tem alguma pergunta sobre essa manifestação do Espírito Santo? Como é que eu sei que eu sou cheia do Espírito Santo? Como é que eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim? Responde aí para mim. Agora eu vou fazer a pergunta. Você vai fazendo e eu faço para você também. Você me responde e eu te respondo. Se eu não souber, eu corro atrás, tá? Porque eu não sei de tudo não. Estou aprendendo aí. Estou há quase 32 anos aprendendo. E não vou achar que sei de tudo, porque senão perde tudo, né? Shalom, pastora Dani. Como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Como é que eu sei que o Espírito Santo está em mim? Como é que eu sei se eu sou batizado no Espírito Santo? Vamos a essas perguntas hoje? Vamos lá, tem só mais um pouquinho com você hoje. O dia é corrido. Como é que eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim? Você sabe? O Espírito Santo só está dentro de mim se eu falo em línguas? Se eu falo em línguas diferentes? Se eu falo em outras línguas? Esse é o termo que está na minha Bíblia. Eu acho o termo mais bonito, assim. Né? Não que você não fez, não é? Pelo contrário, né? O Espírito Santo é maravilhoso. Mas é um termo mais, eu acho mais fácil da gente entender. Em outras línguas. Será? Vou esperar você responder. Fala aí, meu amado, minha amada. Como é que eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim? Será que ele está? Será que ele não está? Depois a gente precisa falar um pouquinho sobre como tratar o Espírito Santo. Porque tem gente que trata o Espírito Santo de uma maneira bem complicadinha e ele pode ir embora. E ele pode sair da pessoa. Meu Deus, né? Existe a blasfêmia contra o Espírito Santo, existe...
gente pode entristecer o Espírito Santo, a gente pode apagar o Espírito Santo. Né? Quando as obras deles são manifestas na minha vida, maravilhoso. Isso aí, pastora Débora. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, automaticamente vem junto, né? O Espírito Santo não fica para fora. Olha, agora Jesus está aqui, o Espírito Santo está para fora. Olha, fica o Pai aqui, Jesus e o Espírito Santo para fora. Não, eles são um, né? É um só Deus. É um só Deus. Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu recebo o poder de ser feita filha de Deus e já me torno o templo do Espírito Santo. A manifestação de falar em línguas ou em outras línguas é um dom do Espírito Santo. Um dom. Esse dom é para todos. O que você acha? Esse dom do Espírito Santo de falar em outras línguas são para todas as pessoas? Quando eu sinto a presença dele em mim e tenho sempre a necessidade de levar a verdade aos outros. Ótimo, Adriana, isso aí. Mamãe, primeiro, se falo em outras línguas, se estou anunciando o Evangelho. Ótimo, mamãe. Isso mesmo, tudo isso. Bem, vamos lá, o que você acha? Para todos ou não? Sim. E por que às vezes as pessoas demoram tanto para ter essa manifestação? Eu conheci uma senhora que ela já era convertida há 40 anos e ela não falava em outras línguas e era o sonho dela falar. Um dia eu fui orar por ela e não precisou uma oração muito... Só falasse, em nome de Jesus, seja batizado com o Espírito Santo, com fogo e passa a falar em novas línguas. Ela caiu no poder de Deus e ali começou a falar em outras línguas. Eu busquei a presença do Espírito Santo por 4 meses depois do meu batismo. A minha irmã, vou contar o testemunho dela, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, falou em outras línguas antes do nosso batismo, porque a gente batizou no mesmo dia. A minha mamãe, vou contar da mamãe também, ela começou a falar em outras línguas durante a ministração da palavra na igreja. O pastor estava pregando e ela sentada e começou a falar em outras línguas. É isso, né, mamãe? Então, existe o tempo de Deus, claro, existe o tempo de Deus, mas existe também o nosso tempo em busca. O nosso tempo em busca. E quanto mais nós vamos nos limpando o templo, sabe, fazendo aquela faxina? Fazendo aquela faxina no templo, e vamos limpando, o Espírito Santo se manifesta. Não tem uma regra. Primeiro você batiza, depois você fala em outras línguas. Primeiro... Não, a minha irmã recebeu antes do batismo, porque ela já estava com uma conduta de vida de acordo com aquilo que as Escrituras estão pedindo. Não é? Então, nós precisamos buscar a manifestação do Espírito Santo. Porque quando eu falo em outras línguas, eu estou falando diretamente a Deus. Você sabia disso? São as línguas do céu que fala, outros falam as línguas dos anjos. Não é? Paulo falava isso, mesmo que eu fale a língua dos anjos. Então, são línguas celestiais que o Senhor concede e move. A pastora Dani está confirmando aqui. Deixa eu ver se eu abro mais, que eu não consigo ver o resto da sua mensagem. Não vou conseguir ver o resto, tá? Sim, foi tão maravilhoso que nem percebi que eram outras línguas. Eu estava do seu lado. Eu me lembro que eu estava do seu lado. E eu olhei para você e você começou a falar e eu fiquei assim, meu Deus, você também quer. Foi maravilhoso. Você falava, ficou toda vermelha. Cheia, falava.
falei, meu Senhor, que maravilha! E eu ainda levei um tempo, 4 meses depois do batismo. Eu não sei quantos meses antes do batismo dele você recebeu, mas eu sei que foi antes do nosso batismo, né? Nós vamos fazer já 32 anos de batismo, né? Então, depois eu olhava assim, eu via, eu estava do teu lado, foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu recebi num encontro de jovens. Foi também maravilhoso. E eu busquei. Foram 4 meses eu buscando, porque eu queria ser cheio do Espírito Santo, eu queria falar em outras línguas, eu queria essa bênção. Então, quando você fala em línguas, você se fortalece espiritualmente. Você fala direto com Deus. Você conversa com Deus de maneira extraordinária. E é importante ter o revestimento do Espírito Santo. Mas existem, às vezes, situações... A minha prima Adriana, eu recebi também muito antes do batismo, no dia em que eu aceitei Jesus. Eu lembro também. Eu também lembro, a gente estava junto. Foi no encontro também, não foi? Foi naquele dia? Foi, não foi? Eu lembro, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Então o Senhor, Ele observa o nosso coração. Mas o batismo do Espírito Santo é para todos aqueles que creem. Porque se não crer, não adianta. Não, eu não creio, eu acho que línguas era só naquela época. Tudo bem, cada um, né? A gente tem que respeitar, não me cabe a questionar como a pessoa acredita ou não. Isso aí não me cabe, né? Não cabe a nenhum de nós. Mas a palavra de Deus diz que há manifestação do Espírito Santo, que o Espírito Santo quer nos batizar, porque o próprio Jesus disse. Mas, né? Aliás, João Batista disse acerca de Jesus: ó, vem um aí, que ele é maior que eu não sou digno nem de desatar a sandália dele, né? Ele é maior do que eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E o batismo com fogo também é um outro assunto, tá? Talvez por um outro dia, se o Senhor nos permitir. Então o Senhor, Ele quer encher você do Espírito Santo para que você seja testemunha do reino de Deus. Não é para você se exibir, não é para você ficar exibidinho, né? Ai, tem poder, que Deus me usa. Não, é só para você falar, pregar a palavra, anunciar o reino, proclamar o reino, para que outras vidas sejam alcançadas para Jesus. Então, o poder que o Espírito Santo nos dá, com esse revestimento de poder que Jesus disse, esse Espírito Santo é o Consolador, é aquele que convence, é aquele que nos prepara para a volta de Jesus. Ele nos dá o dom de falar em línguas, que é uma evidência do batismo do Espírito Santo, mas não quer dizer que a pessoa não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo já está dentro da pessoa. A evidência é o falar em outras línguas. E existem outros dons do Espírito Santo, que são 9 dons, que você vai observar lá Paulo falando em 1 Coríntios, capítulo 12. Deixa eu só confirmar para não te falar errado, tá bom? Acho que é isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, deixa eu encontrar. Isso mesmo, certinho a referência e o endereço. Capítulo 12 vai falar sobre os 9 dons do Espírito Santo. Assim como existem 5 ministérios que Jesus dá, não é? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, tudo que o Espírito Santo faz é para fortalecer os ministérios, para edificação do corpo de Cristo, para o fortalecimento da igreja, da noiva do Senhor. A mamãe está falando aqui. Eu fui batizada com o Espírito Santo, o pastor estava pregando. Fiquei em pé, o calor foi tão grande que minha roupa molhou. Agora eu não consigo ler o resto, mamãe, porque não abre aqui para mim, depois a gente lê. E tá vendo? Foi maravilhoso. Eu estava no encontro, eu queria muito, e busquei 4 meses.
E Deus falava assim, olha, tal coisa, eu não quero que fique na sua vida. Ele falou para mim, cada um. Ele, olha, sabe isso aqui, olha, sabe tal coisa? E eu fui me limpando, me lapidando daquilo que ele estava pedindo para mim. A hora que eu menos percebi. Então, a perseverança é importante. Então, é importante ser cheio do Espírito Santo. É Ele que nos guia nessa terra. É Ele que blinda a nossa mente para que o espírito de engano não nos roube do caminho do Senhor, que é o que está agindo de maneira muito forte nesse tempo. O espírito de engano que distorce o que é real, o que é verdadeiro, distorce aquilo que a palavra de Deus ensina, distorce. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Então, quando eu sou cheia do Espírito Santo, o espírito de engano não tem lugar na minha vida. E nem outro tipo de mal pode prevalecer e me destruir. Porque o Espírito Santo vai me alertando, vai me conduzindo, vai abrindo as Escrituras para eu aprender. Por isso que eu tenho que ler a Bíblia, ler as Escrituras. Não viva de revelação de profeta. Não viva de revelação de profeta. Deus usa profeta? Deus usa muitos. Nosso ministério tem muitos profetas. Mas eu tenho que viver da revelação da palavra. Deus usa os profetas para nos abençoar. Mas eu não posso viver da revelação de profeta. Eu tenho que viver da revelação da palavra. A palavra é que traz vida. É que me revela. E o Espírito Santo que me convence do pecado, do juízo e da justiça, ele vai me levar sempre ao centro da vontade de Deus. Você tem alguma pergunta que eu já vou encerrar? Uma vez que o Espírito Santo te dá o dom de falar em outras línguas, essas línguas são retiradas de você? Já que você pergunta, eu pergunto eu. Ficou alguma dúvida? Pergunte. Uma vez que o Espírito Santo dá essa evidência, o dom de falar em outras línguas, ele tira esse dom? Ele tira essa evidência? Pergunta. O que você acha? Sim ou não? Responde para mim. Sim, ele retira. Não, não retira. Mesmo que eu me afaste dele, tá? Misericórdia, repreendido. Ele retira esse dom? A Sandra, a filha, tá falando não. Alguém acha que ele retira? Vamos orar pelo Luiz. Alguém acha que ele retira? Não, é claro que ele não retira. Mesmo que me afaste dele, fica ali adormecido, né? Fica guardado ali. Mas a qualquer momento, se eu voltar para ele, os dons estão ali, eu posso falar em línguas, porque as línguas são preciosas. Eu falo a hora que eu quero, paro de falar a hora que eu quero. O Espírito é sujeito ao profeta, mas não é o Espírito Santo. O meu Espírito é sujeito a mim. Eu faço o que eu quero, falo o que eu quero. Então, quando eu estou cheio da palavra de Deus, eu vou falar a palavra e vou fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Então, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Seria assim, o espírito é sujeito ao profeta. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. E amanhã a gente vai falar um pouquinho os outros assuntos, claro, sempre do Espírito Santo, mas outras referências. Leia o livro de Atos, que ali é a grande comissão, é o momento em que o Senhor determinou para que eles saíssem para falar
e ser testemunha. E foram para todas as nações. Deus é estratégico ou não? Tinha gente de todas as nações ali quando o Espírito Santo desceu, na festa do Pentecoste, arroz, colheita, semanas. E ali, todas as nações, todas as pessoas foram para suas nações, levando o reino de Deus. Para onde você está levando o reino de Deus? Para onde você está levando o reino de Deus? Não, o reino de Deus fica aqui guardadinho, lá no meu trabalho, eu sou agente secreto. Ninguém sabe que eu tenho o reino de Deus aqui dentro. Ah, meu Deus. Ah, lá na minha escola, na minha faculdade, eu também sou agente secreto. O reino de Deus está guardadinho aqui, ó. Ninguém vê. Ah, na minha família, ninguém vê que eu tenho o reino de Deus dentro de mim. Está guardadinho, agente secreto. 007 espiritual. Não, queridos, nós temos que anunciar o reino de Deus. Aonde estivermos, as pessoas têm que olhar para nós e ver o reino de Deus. A nossa boca tem que proferir o reino de Deus. As nossas ações têm que manifestar o reino de Deus. Vamos lá. Você pode colocar no seu pedido de oração, que nós vamos apresentar diante de Deus agora. Eu vou lendo, tá bom? Eu vou falando também seu nome, vai escrevendo aí que eu vou falando seu nome, tá bom? Oi, Karina, filha querida, tudo bem? Vamos orar. Você não assistiu desde o começo, queridos? Assista, tá bom? Vamos orar. Querido Jesus, obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor permitiu a sua manifestação naquele dia de Pentecostes e que nações de toda a terra estavam ali reunidos. Todos ouviram as maravilhas de Deus através das outras línguas que o Senhor concedeu a cada um que estava ali em concordância, reunidos naquele lugar, obedecendo uma ordenança. Eles receberam a promessa da sua vinda. E Pedro, o Senhor levantou Pedro primeiro que anunciou. Ele falou das Escrituras, ele falou de Joel, em que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E vidas ouviram que Jesus é o Messias. E eles reconheceram a Jesus como Messias. Eles foram para suas nações, eles anunciaram as maravilhas de Deus e quem era o Messias. Jesus, o Cristo, Jesus, o Senhor, Yeshua HaMashiach. Alcança, Senhor, cada vida, cada coração que estão assistindo agora. Ah, Senhor, a Luzinete, eu peço oração pela sua família, a mamãe Guilmar, que o Senhor possa nos dar essa graça. Abençoa para o pai Givaldo, a Karina, o Adilson, sua família, suas filhinhas. Senhor, a Adriana, toda a minha parentela, através dela, eu apresento diante de Ti, Senhor, todos os meus amados tios, primos, Senhor, todos os seus familiares também, a pastora Daniele, a Sandra, vai guardando, Senhor, a Regina, vai tocando com o Teu poder, vai trazendo a Tua verdade revelada, vai colocando o seu nome, seu pedido de oração para eu poder citar aqui, em nome de Jesus. Toca, Senhor, que o Senhor venha revestir, que o Senhor venha despertar da sede e fome por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Visita também, Senhor, a Cristiane. Ah, meu Deus, que o Senhor console o coração dela, Senhor, que perdeu sua mamãe, toda a família, que o Senhor dê vitória ali, Senhor, que o Senhor ampare, o Espírito Santo, Tu és consolador, meu Senhor.
Tu és consolador, então consola essa família, para que eles vejam, Senhor, a tua mão cuidando, livrando de todo mal, todos que estão assistindo, todos que vão assistir, Senhor, alcança também o Luiz, vem, Senhor, com tua vitória. Eu não sei o que ele precisa, mas tu sabes. E cada coração nesse momento seja restaurado, curado. Eu repreendo espírito de enfermidade, eu repreendo essa doença seque até a raiz, esse mal seja quebrado, anulado, cancelado, destruído pelo poder que é no nome de Jesus. Que você receba um milagre, Senhor, você seja revestido do poder do Espírito Santo, que você seja batizado com o Espírito Santo, que você seja cheio do Espírito Santo, que você anuncie o reino de Deus, que você anuncie as obras de Deus, as maravilhas de Deus. Senhor, abençoa a Vitória, traga, Senhor, também o consolo para a pastora Leia e sua família, que o Senhor recolheu seu esposo, Senhor. A Vitória, que é a primeira vez, seja bem-vinda. Nós já estamos orando, encerrando, assiste desde o começo, tá bom, querida? Nós estamos falando da manifestação do Espírito Santo. Senhor, guarda, protege, livra do mal, traz alegria, traz um mover profético em cada coração. Quebra as amarras, quebra, Senhor Jesus, todo o mal que se levanta, as obras malignas que são feitas em nome de Jesus. Que o Senhor entre com providência na vida da Vitória. Tu podes mudar situações. Pai, tu podes mover de maneira extraordinária e que a palavra de Deus mova de maneira, Senhor Jesus, quebrando arcos e embaraços, quebrando obras, rezas, orações contrárias e toda a obra do mal que se levanta. Em nome de Jesus, sejam abençoados, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios da glória, da graça, da presença e da vitória do Senhor. Que você veja o poder de Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e, claro, procure uma igreja evangélica mais próxima da tua casa, uma igreja idônea, compromissada com a palavra de Deus e com o reino de Deus, porque Deus pode mudar situações. Coloque a mão no teu coração, vamos orar juntos todos? Repete comigo, por favor. Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Ainda diga assim, nesse momento, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo Satanás e seus demônios de agirem em minha vida. E eu os amarro do maior ao menor e ordeno, bata em retirada pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor Jesus, cubra-me com o teu sangue, ajuste e blinde a minha armadura espiritual, faça o mesmo com toda a minha família. Ative o anjo que me guarda e o anjo que guarda cada um da minha casa. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família e abro as portas dos céus pelo poder que há no nome de Jesus e que venha potencializado pelo querido e amado Espírito Santo toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, amém. Você que entrou agora no final, assiste desde o começo a palavra de Deus. Hoje é o 4º dia que nós estamos aqui. Procure no meu Facebook alguns dias antes, que você vai encontrar desde o comecinho. Ouça a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Hoje nós temos reunião de oração às 20 horas, ali na Rua Francisco Olmo, 35, ali na São Francisco, no bairro São Francisco, tá bom? Jardim São Francisco. Então eu espero por você e por toda a sua família. Vamos orar juntos? Vamos orar juntos diante de Deus? Aos domingos, as nossas reuniões são às 19 horas, reunião da família,
E na quarta-feira, reunião de cura e libertação. A semana que vem, excepcionalmente, nossa reunião será na quinta-feira. Será o aniversário da igreja, aniversário da pastora Daniele e também nossa festa preciosa da descida do Espírito Santo. Tá bom? Tudo bem? Tenha um dia muito abençoado, muito alegre, muito feliz, muito cheio da bênção de Deus, e deixe Deus mudar a tua história, porque Ele pode transformar o seu coração. Tem um dia? Oi? Tem um dia? Ah, não ouvi nada. Não ouvi. Tem um dia o quê? Feliz! Tchau, amados! Tchau, queridos! Muitas bênçãos do Espírito Santo sobre a tua vida! Beijo no seu coração! Shalom! Dá um sorriso aí, que tudo vai mudando!